seja bem-vindo à nossa matéria de hermenêutica. Nessa primeira aula falaremos sobre os princípios introdutórios da matéria e também sobre as dificuldades que nós temos na arte de fazer hermenêutica. Essa matéria é muito importante porque ela é praticamente a base da nossa interpretação bíblica, como nós fazemos ela, e que desembocará em todas as doutrinas que veremos nos próximos módulos. Em primeiro lugar, a hermenêutica vem do grego hermeneutikos, que significa interpretação, ou arte de se interpretar. E até o vocábulo hermenein, do grego, significa intérprete. Essa palavra vem da origem, a sua origem se dá do nome Hermes, que era um deus grego tido por intérprete dos deuses, que também era um deus da eloquência e o qual os romanos o chamaram de Mercúrio. A hermenêutica, ela pode ser definida tanto como uma ciência quanto uma arte. Ela pode ser chamada de ciência porque ela tem normas, regras e pode ser classificado como um sistema ordenado de princípios. Mas ela também é uma arte porque a comunicação, ou a aplicação dela é flexível. Nós precisamos extrair e aplicar essas técnicas, essas normas da ciência no texto em si, e isso se torna uma arte. Nós temos uma hermenêutica, dois tipos de hermenêutica, basicamente, que é uma hermenêutica geral, que se refere a textos, a Bíblia de forma completa, tanto na sua questão histórico-cultural, questão contextual e teológica, quanto uma hermenêutica especial, que vai falar sobre os gêneros específicos da Bíblia, as regras que se aplicam a esses gêneros. Enfim, nós vamos ver mais adiante sobre esse tipo. Tecnicamente, há uma distinção entre hermenêutica, exegese e aplicação. A hermenêutica fala sobre a disciplina em si e as técnicas, as normas que usaremos na interpretação bíblica. A exegese é a aplicação dessas normas ao texto, e a aplicação em si é quando nós pegamos os princípios que extraímos desse texto através das normas da hermenêutica e trazemos, adaptamos, fazemos essa ponte histórica para os tempos atuais. Veja, portanto, que tanto a hermenêutica quanto a exegese, quanto a aplicação, estão unidos intimamente. E por isso, muitas vezes nós usaremos hermenêutica e exegese de forma intercambiável, ainda que teoricamente não sejam. Portanto, o que nós temos, a maioria dos casos hoje dos evangélicos, é que muitos se abstêm, eles não querem lidar com teologia, porque dizem que a Bíblia, o cristianismo, ele tem que ser prático. E podemos chamar esses crentes de crentes pragmáticos, que sempre focam na questão prática. Mas o que eles não entendem é que toda prática, ela subentende uma teologia ou uma teoria, e, portanto, ainda que eles queiram ser práticos no sentido direto, sem ter que estudar, eles ainda estarão agindo conforme uma teoria, conforme uma cosmovisão, como nós já vimos na nossa matéria de filosofia cristã, e muitas vezes agirão de forma errônea, agirão de forma antibíblica, fora e longe daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Portanto, é importante termos a palavra de Deus como a base de nossas ações e entendermos que a Bíblia
ela nunca faz essa separação entre teoria e prática. Sempre uma está atrelada à outra, porque a Bíblia ela não é composta, ela não foi redigida como um manual doutrinário, como pontos, como tópicos doutrinários a serem entendidos de forma abstrata, mas ela é redigida de forma histórica, ela narra, é uma narrativa histórica, e nessa narrativa histórica, os princípios, a revelação de Deus é expressa de forma já prática, por isso englobando uma cosmovisão e não apenas um aspecto só da realidade. Precisamos entender, como já vimos em nossa matéria de bibliologia, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, e que há participação de agentes humanos em sua composição também, mas que o Espírito Santo os protegeu de erros nesses escritos e de falhas. Por isso, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível, e também entendemos que a Bíblia é um livro humano, por causa dos seus autores. Ainda que sejam inspirados, a Bíblia, portanto, tem alguns distanciamentos e condicionamentos culturais, linguísticos, contextuais, que ainda que não impossibilitem conhecermos a revelação de Deus, ainda assim dificultam a nossa leitura imediata da Bíblia. Portanto, se entendemos que há participação humana nessa composição, entendemos que é necessário nos dedicarmos à interpretação da Bíblia, não de forma preguiçosa e superficial, mas entendermos todo o contexto a qual ela estava escrita, a ideia do seu autor e a situação dos seus destinatários. Por isso, o reformador João Calvino ele emprega o princípio de orare e labutare, ou seja, orar e labutar, orar e trabalhar, que devem resumir a nossa concepção de hermenêutica. Nós devemos orar para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para entendermos as verdades divinas que são expressas na Bíblia, mas também devemos nos dedicar nos estudos, dedicar na averiguação histórica e linguística de uma determinada passagem, de toda a Bíblia, de forma mais geral, mas de uma determinada passagem que estamos estudando, para compreendermos todas as variantes que estavam ao redor dessa composição e que enriquecerão o nosso entendimento bíblico. Precisamos lembrar que Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano também sobre as circunstâncias em que foram produzidas as Escrituras. Por isso que não foi por acaso que Cristo ele se encarnou, por exemplo, no período em que o Império Romano estava no seu clímax, porque houve toda uma pavimentação cultural trazida pelos gregos, e os romanos facilitaram na questão social e econômica, assim para que o Novo Testamento fosse escrito em grego e que as viagens missionárias ocorressem com uma maior facilidade devido à estrutura social que Roma havia estabelecido. Portanto, até essas questões culturais e linguísticas fazem parte da revelação do próprio Deus a nós. A respeito da leitura e interpretação da Bíblia, nós precisamos refletir o porquê nós temos que ler a Bíblia. Por que nós usamos a Bíblia como nossa regra de fé e prática? De certa forma, já falamos a respeito disso na nossa aula de bibliologia, mas nós precisamos entender que, sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela deve ser o manual de todas as coisas, porque Deus é o Criador de todas as coisas e Ele sabe, mais do que qualquer um, aquilo que é melhor para a realidade que Ele criou e para nós. E, portanto, precisamos entender que, ao ler a Bíblia, já estamos a interpretando. Já estamos interpretando conforme os valores que temos, conforme a nossa cosmovisão.
Porém, existe uma diferença muito grande entre ler e estudar. Podemos ler de forma informal ou de modo intretivo, mas o estudo é se aprofundar nas Escrituras, buscar o seu significado próprio, entender de fato aquilo que a Bíblia nos está dizendo. O teólogo neortodoxo e suíço Karl Barth, ele escreveu certa vez que há pelo menos 3 problemas básicos no ser humano que é gerado pelo pecado. Primeiro, o orgulho, depois a desonestidade e, por fim, a preguiça. Sendo desses 3, na área principalmente das Escrituras, a preguiça, a dominadora de nossas mentes quando vamos estudar a Bíblia. Não queremos lê-la de forma aprofundada, não buscamos uma interpretação mais honesta, porque estamos com preguiça, ou porque muitas vezes também agimos com desonestidade por causa do nosso orgulho, que é confrontado, o nosso ego que é confrontado pelas Escrituras. Mas precisamos combater isso e deixar que a Bíblia nos confronte, deixar que a Bíblia seja o nosso tesouro, e por isso que possamos colocar o nosso coração no estudo da Bíblia, nos dedicarmos àquilo que ela vem a comunicar a nós. A necessidade que temos a realizar a interpretação é exemplificada, por exemplo, em Atos 8, 26 a 35, quando vemos a passagem que descreve Filipe sendo transladado pelo Espírito Santo a um eunuco que estava viajando e lendo Isaías 53, e ele não estava entendendo nada sobre o que o profeta estava dizendo. Então Filipe, ele expõe desde do próprio profeta até os princípios mais gerais dos outros livros da Bíblia, apontando que o profeta estava falando de Cristo e que Cristo havia cumprido todas as coisas, até que o eunuco pede para ser batizado. Nós podemos ver que o eunuco ele não era uma pessoa leiga, uma pessoa sem estudo, por causa do seu ofício de representante, mordomo-mor da rainha dos etíopes, e por isso ele tinha um estudo básico, mas ainda assim ele não entendia sobre quem o profeta estava dizendo, e foi necessário que alguém o ensinasse, alguém que sabia previamente isso. Por isso é importante entendermos que precisamos, como há o ditado popular, subir nos ombros dos gigantes para que possamos ter uma visão mais ampla e mais panorâmica das coisas, entendendo princípios bíblicos que foi já revelado, foi iluminado pelo Espírito Santo aos nossos irmãos durante esses 2000 anos de história que há da Igreja. Por isso que a nossa tarefa, ainda que possa parecer ser lidada com um certo tipo de exagero, ela é muito importante, muito delicada, porque estamos lidando com a própria palavra de Deus, estamos lidando com princípios que regerão a nossa eternidade, que definirão aonde passaremos a nossa eternidade. Por isso, é importante lidarmos honestamente com a Bíblia. É importante entendermos a importância e o peso, a glória que há nas Escrituras. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 21 que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Portanto, a pregação da palavra de Deus é a chave para a salvação das pessoas. Por isso, devemos ter zelo e saber que a inspiração da Bíblia ela não se limita às letras apenas, mas sim no seu significado.
aquilo que ela traz como seu sentido principal é de fato também a palavra de Deus, e também está sobre a segurança daquela ameaça que tanto o Pentateuco quanto o Apocalipse fazem, de que não devemos tirar nem acrescentar nada das palavras divinas. A hermenêutica basicamente é necessária porque nós temos dificuldades, sejam elas de âmbito espiritual ou humano, para entendermos o conteúdo expresso nas Escrituras. Nós entendemos que a Bíblia ela é clara nos seus pontos essenciais de fé, de salvação. Portanto, qualquer um lendo a Bíblia entenderá que a salvação, mediante a fé, por Cristo, pela graça de Deus. Mas não negamos que, devido à sua narrativa, à sua participação humana, e devido ao meio em que ela é expressa nós, ou seja, a nossa linguagem humana limitada, temos sim dificuldades para interpretar alguns pontos das Escrituras que nos são obscuros, que não temos muitas informações dadas pelas Escrituras. A própria Confissão de Fé de Westminster nos diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal maneira manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que são necessários para a salvação. Ou seja, o mesmo princípio de revelação geral e especial que nós já vimos. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em escrever todas estas, o que torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Parágrafo 6º. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser, por boa e necessária consequência, deduzido dela, a qual nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. No entanto, reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro lugar da Escritura, são tão claramente apresentadas e explicadas, que não só os doutos, mas também os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, o próprio Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, se referindo aos escritos de Paulo, ele diz que há pontos difíceis de se entender. Portanto, nós precisamos entender que há, de fato, dificuldades que devem ser transpostas. Em primeiro lugar, de ordem espiritual, essas dificuldades são relatadas em 1 Coríntios 2,14 e 2 Coríntios 4, 3, 4 a 6, onde Paulo diz respectivamente: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes me parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
Jesus Cristo. Portanto, aqui ele está falando sobre dois problemas, duas dificuldades de ordem espiritual. Primeiro, a natureza humana, que devido ao pecado, ela se inclina ao ídolo, ela é rebelde e odeia a Deus. E, portanto, ela não quer as coisas de Deus, ela não aceita, ela não discerne espiritualmente as coisas de Deus, porque é ainda homem natural. E segundo ponto, de outra forma, por outro lado, também ele vai falar sobre o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, Satanás, através de seus artifícios, através de pensamentos, através de desejos, através de distrações, ele faz com que a visão do homem seja ofuscada da glória de Deus. Portanto, é necessário a iluminação do Espírito Santo para que o ser humano veja as verdades de Deus e que ele possa resistir às ciladas e seduções de Satanás contra o cristão e contra também os homens naturais. Há dois mitos que são uma forma de racionalizar esses problemas espirituais que temos, que são muito corriqueiros no meio cristão para não se estudar a Bíblia. O primeiro mito diz, basicamente, que a Bíblia é de tão difícil de compreensão que apenas teólogos altamente especializados e com treinamento técnico podem ocupar-se de seu estudo. Então, eles vão dizer que a Bíblia é muito difícil, é um texto específico que apenas os teólogos devem demandar tempo em seu estudo. E isso não é verdade, porque a Bíblia ela é redigida numa narrativa histórica e não em termos técnicos. Mas se nós pressionarmos essas pessoas para que esclareçam melhor esses pontos, ela, enfim, vai confessar que não é difícil mesmo a Bíblia, mas que para ela a leitura da Bíblia é enfadonha. E isso porque eles vão argumentar que quando começam a ler, lhe dá sono, ou eles divagam muito rápido a partir da leitura da Bíblia. E pode ser, obviamente, por questões naturais, porque provavelmente o pessoal vai ler logo antes de dormir a Bíblia, e já vai estar cansado de um dia de trabalho. Ou também questões malignas, satânicas, que Satanás criará distrações para fazer com que essa pessoa disperse da sua concentração nas Escrituras. Mas elas precisam entender que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus não é uma fábula, não é algo irreal, algo romantizado, ela é brutalmente real, ela apresenta a realidade, quem é o homem, de forma clara, com os seus problemas, com os seus empecilhos, com os seus pecados e a sua rebeldia contra Deus. Por isso, devemos passar a enxergar a Bíblia dessa forma, como um relato histórico de pessoas reais, com as mesmas dificuldades e limitações como eu e você. Por isso, pessoas que seguem esses mitos para racionalizar os seus defeitos, suas faltas, passam a se tornar cristãos doentes, cristãos imaturos, e isso gera uma geração de evangélicos doentes. E um dos principais tipos dessa doença é aquele cristão sensual. E aqui eu não digo a respeito de luxúria, de sensualidade, mas eu digo a respeito de um cristão sensitivo, que é baseado através daquilo que ele sente, as suas emoções. Para ele não é a Bíblia e as verdades das Escrituras que são a base pela qual ele se estabelece, mas é naquilo que ele sente, dependendo do seu humor. Então, quando ele está de alto astral, Cristo é confiante, ele pode vencer o mundo, ele vai e derruba muralhas no próprio peito, de tão convencido da força e do poder do Espírito Santo, mas no outro dia, quando ele tem um caimento na sua
no seu emocional, ele já está mais jururuzinho, triste, chateadinho, ele já não crê mais que Deus o ama e que ele pode vencer o maligno e as tentações. E Paulo, escrevendo a Corinto, uma igreja imatura, uma igreja levada também, cristãos sensuais, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 14, 20, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ele está dizendo assim, quanto à malícia, vocês não devem ser maliciosos, vocês não devem ser inescrupulosos, vocês devem ser como crianças inocentes, mas devem ser adultos no entendimento, devem conhecer a palavra de Deus, devem conhecer a revelação proposital de Deus. E o cristão sensual, ele não é assim. Ele é levado a todo vento de doutrina. Ele é levado àquilo que ele acha. É um cristão cheio de achismos. Não é um cristão que preza pela palavra de Deus. É um cristão que acha que teologia esfria o crente. E, na verdade, a teologia saudável e bíblica apenas apaga um fogo, um falso fogo. Um fogo apóstata, um fogo herético, um fogo estranho. Portanto, esse cristão sensual, ele vai achar que tudo é para ele. Ele é o centro de todas as coisas e não vai entender aquilo que a Bíblia diz, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, nós precisamos entender que com a iluminação do Espírito Santo, ela diz algumas coisas, ela significa algumas coisas, mas não significa outras, como podemos achar indevidamente. Em primeiro lugar, a iluminação do Espírito Santo não dá uma garantia de que a nossa interpretação será infalível. Em segundo lugar, a iluminação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nossa interpretação, não vai nos revelar algo oculto que ninguém viu. Porque basicamente na teologia, qualquer coisa nova, uma nova doutrina, é errado, é herético. Teologia não é uma ciência no sentido de que sempre vai estar explorando, descobrindo coisas novas. Haverá sim novas aplicações, mas coisas novas não há. Portanto, o Espírito Santo vai nos mostrar questões que estavam ocultas aos nossos olhos, à nossa percepção, mas que não é algo novo. Em terceiro lugar, o cristão que estiver vivendo em pecado é suscetível a um erro interpretativo, porque está em desacordo com o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, ainda que não tenha perdido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é revogado daquele que peca, daquele que é salvo, mas essa pessoa estará em defasagem em sua interpretação, possivelmente. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, mas não apenas a uma verdade intelectualizada, ele também vai nos dar condições de aplicá-la e assimilar primeiramente a nós mesmos essas verdades, para depois passarmos ao nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta. Entendemos que primeiro a palavra vem a nós, ao nosso coração, aos nossos pecados. E por fim, que o papel do Espírito Santo a iluminação de todo crente implica que todo cristão pode ter acesso às Escrituras. A Bíblia não é exclusivista. A Bíblia não está restrita a um clero, a um grupo, a um conselho específico de líderes que tem a única verdade, a única interpretação correta. Através do Espírito Santo, todo crente pode chegar ao pleno conhecimento de Deus. Além dessas dificuldades espirituais, há também as dificuldades naturais, que basicamente são distanciamentos que há entre nós e o objeto a ser estudado. Esses distanciamentos podem ser resumidos em 5 tipos: distanciamento temporal, distanciamento contextual, distanciamento cultural, distanciamento linguístico e distanciamento autoral. O distanciamento temporal é dado porque o último livro da Bíblia, Apocalipse, ele foi composto em 95 depois de Cristo, aproximadamente. Portanto, há quase 2000 anos de distância de tempo entre nós e o último livro. Lembrando que o primeiro, lá do Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram compostos lá pelo ano de 1400 a.C. Então nós temos pelo menos 3.000 anos de separação entre nós e a composição da Bíblia. E isso nos dá um distanciamento contextual. Havia outras circunstâncias, outros problemas a serem lidados. Havia uma revelação específica de Deus, menos explícita, referindo ao Antigo Testamento, do que nós temos hoje, quando vimos todas as coisas sendo cumpridas em Cristo. Há toda uma estrutura sociopolítica, geopolítica, diferente das nossas atualmente. Toda uma questão até cultural, que também entra nesse distanciamento, diferente do nosso, porque está localizado a Bíblia, ela se passa no Oriente Médio, uma outra cultura. E nós, no Ocidente, temos outros costumes e até outras tecnologias. Em penúltimo lugar, temos um distanciamento linguístico, porque o que nós temos hoje em nossas versões são traduções do hebraico, aramaico e grego, que foram as línguas maternas da Bíblia. Essas línguas eram diferentes na sua gramática, na sua forma de funcionar. O hebraico, por exemplo, não é como nós lemos da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. O hebraico não tinha consoantes, vogais, passou a ter vogais apenas por volta do século IX depois de Cristo. O hebraico é escrito sem espaçamento. O grego, da mesma forma, ele tem toda uma conjuntura diferente. Por isso, é comum ter dificuldades nas traduções para achar termos correlatos de um idioma para o outro. Isso não deve nos surpreender, mas temos, hoje mais do que nunca, ferramentas que nos ajudam a entendermos e a estudarmos o texto originalmente. E, por fim, o distanciamento autoral, porque, ainda que nós apliquemos todas as regras e princípios que veremos nessa matéria, ainda assim restarão textos que serão dúbios, não poderemos dizer com certeza o significado deles. Aqui na apostila eu cito alguns, como por exemplo, 1 Pedro 3,19, que fala que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, ou 1 Coríntios 15, 29, onde Paulo diz que a respeito daqueles que se batizam pelos mortos. E há teorias obviamente, que são satisfatórias para nós entendermos o significado desses textos, mas ainda assim não podemos bater um martelo e com certeza dizer que esse texto significa tal coisa. Seria muito mais fácil perguntarmos diretamente ao autor aquilo que ele intentava dizer. Porém, não temos essa regalia, esse luxo, não podemos nos dar esse luxo e temos que entrar na parte de humildade mesmo e reconhecer que somos limitados e há barreiras a serem transpostas. Porém, eu não quero te desanimar, não quero te desmotivar na interpretação bíblica. São mesmo barreiras que há, mas nenhuma dessas barreiras são intransponíveis. Deus nos dá meios para podermos compreender a sua palavra, porque até seria ilógico se ele desse um livro pelo qual não poderia ser interpretado. Por isso, nas próximas aulas falaremos tanto da questão histórica da interpretação bíblica, quanto dos princípios que nos ajudarão numa interpretação mais clara e saudável das Escrituras. Então, até a próxima aula. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.